Olá pessoal, a partir de agora vamos começar a ver modularidade com JSP. Vamos começar a trabalhar de forma mais modular do que a gente já vinha trabalhando, né? Através do uso de mais enfático de métodos já visto em outras disciplinas e através de diversas classes também, podendo acessar diversas classes a partir de páginas de JSP. E para a gente começar a falar um pouco sobre modularidade, é importante saber que existe uma máxima na computação que o pessoal usa muito, que é o dividir para conquistar. Em várias áreas da computação utiliza muito esse conceito, né? Principalmente no desenvolvimento de software, né? Que é pegar um problema de forma geral e sair desmembrando ele em partes menores para solucionar essas partes menores e com isso chegar na solução geral do problema. Essa é uma máxima muito utilizada na computação, principalmente, né? E dando continuidade aqui, modularidade já é visto bem antes do conceito de programação orientada a objeto, né? A partir da programação estrutural, também era possível deixar o software de forma modular. E para isso existe duas estruturas bem conhecidas, né? Que é o chamado procedimento e a função. Isso em uma linguagem de programação, uma programação estrutural. O procedimento ele vai executar uma determinada ação, fazer aquele processamento ali naquele bloco de código separado e não vai retornar o valor. Ele pode trabalhar, por exemplo, com variáveis globais, por exemplo. Pegar duas variáveis globais, ou 3, 4, fazer algum tipo de processamento quando é chamado. Isso seria uma definição de procedimento. Já a função, ela trabalha retornando um valor. Ela vai fazer um procedimento naquele bloco de código também e vai retornar o valor para o fluxo normal da execução do programa. Antes de falar como é implementada essa característica em Java, vamos retornar aqui para tentar dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, vamos supor a seguinte situação. Foi nos dado uma conta bancária, uma conta simples para a gente modelar essa conta. Então, eu tenho o saldo da conta e o limite da conta. Se eu quiser que seja retornado o valor total para saque da minha conta, o que inclui o saldo mais o limite, então eu vou ter que fazer essa soma. O saldo mais o limite vai me retornar o valor total para saque. Agora imagine que em 10 partes do meu sistema, do meu software, eu precise do valor total para saque. Então nessas 10 partes eu vou ter que colocar o saldo mais o limite para me retornar o valor total de saque. Então, se eu fizer uma pequena parte de código, um pequeno programinha chamado de função, onde já faça essa soma do saldo com o limite e retorne o valor total de saque, então, nessas diversas partes do programa, só eu chamar a função que ela já vai me retornar o resultado, o valor total de saque. Isso é um exemplo simples. Vamos supor que nós tivéssemos, em vez de duas variáveis, somar as duas, tivesse 10 ou 20, ou um cálculo bem mais complexo. Então, em 10 partes do programa, usar essas 10 variáveis ou mais para fazer um determinado processamento e voltar a repetir esse mesmo código complexo nas 10 partes do programa, nas diversas partes do programa, ficaria uma situação bem custosa. Então, a gente podia criar, né, uma função onde a função ia executar esse processamento complexo e só ia retornar o resultado, aquele valor simples, e se simplificar em muito o meu código. Vamos continuar. Em Java não existe esses dois nomes para essas duas características, né, procedimento e função. Essas duas características são aglutinadas, agrupadas num conceito interessante da programação orientada a objeto,
mais precisamente em Java, que são os métodos. Os métodos ele podem simular essas duas situações de função e de procedimento, né? Quando a gente quer utilizar um método como um procedimento, a gente utiliza a palavra void, que uma tradução próxima em inglês seria tipo vazio, não há retorno nenhum. E já para simular uma função a gente coloca o tipo de retorno, como está no exemplo aqui. A string seria uma simulação de uma função, o retorno é string, e a utilização do void faz com que eu diga que esse meu método ele está fazendo o processamento de um procedimento comum. E em Java está aí um exemplo de como é declarado esses procedimentos e essas funções através do método. Colocamos um identificador para saber qual nível de acesso a gente tem, se é público, se é privado, o nível de acesso, o tipo de retorno, o nome do método, junto com os parâmetros, como está aqui embaixo, que é chamado assinatura do método. É o nome do método com os seus parâmetros, né? Em JSP existe uma forma específica de declarar o método Java, né? Como a gente estava vendo agora há pouco. Em Java a forma de declarar é como está nos exemplos. Em JSP o método deve ser declarado entre essas tags, que foi falado em outros vídeos, que é a tag de declaração, né? Então o método na utilização do JSP deve ser declarado dentro dessas tags. Nesse contexto de procedimentos e funções, que em Java é chamado método, existe a passagem de parâmetro. Passagem de parâmetro é os dados, os valores que vamos passar para um método fazer algum tipo de processamento. Como está nos exemplos aqui, existe a chamada do método add, nesse primeiro exemplo, no slide, add passando como parâmetro o objeto pessoa, que é do tipo string. Então é passado para cá, para dentro do método, e ele pode ser utilizado localmente aqui. Aqui também no exemplo de baixo está a passagem do parâmetro, o valor 10 está passando como parâmetro e passa para o argumento do método. Então, para não haver confusão, muita gente faz confusão, quando a gente chama um método, o nome que se dá ao que é colocado na passagem é parâmetro, e o que está sendo recebido pelo método é chamado de argumento. Aqui no caso seria o argumento que o método está recebendo. O argumento é do tipo string com identificador pessoa. Para finalizar essa parte de modularidade usando métodos com Java e JSP, eu queria falar de um pequeno detalhe que acontece na linguagem de programação Java. De acordo com a especificação da linguagem de programação Java, a passagem de parâmetro é sempre por valor. Em outras linguagens de programação existe a passagem de parâmetro por referência. Existe uma variável que ela tem um valor, por exemplo, pessoa tem um valor que é Diego e tem a sua referência. Em outras linguagens de programação, se fosse nesse caso, ela passaria a referência àquela variável na memória. Já em Java não, a passagem é sempre por valor. Aqui é feita uma cópia para cá, para dentro do método, e é adicionado a variável num. Então a passagem é o valor, é feita a cópia do valor dentro do método. Aqui é a mesma coisa, no primeiro exemplo. Existe a variável e é passado o valor, é criada uma cópia do valor dentro do método. A diferença que tem é que em Java, na verdade, as variáveis que são do tipo, que são tipo por referência, de tipos por referência, que nem string, tipo é um tipo por referência, as variáveis que são instanciadas desses tipos, na verdade o valor dela é uma referência para o objeto na memória, o que difere de outras linguagens que existe o valor e a referência. Em Java não, existe um único valor, mas quando é o tipo por referência, esse valor
é o valor do objeto na memória.